É hoje que você vai sair do zero e dar seus primeiros passos como desenvolvedor ou desenvolvedora. E aí, Dev, beleza? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Breno e você está aqui no canal Breno Cooper. Você vai ter novos conteúdos toda semana sobre front-end e o mundo de programação. Então já sabe, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o like e bora pro vídeo. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que é porque você quer dar seus primeiros passos como desenvolvedor ou desenvolvedora front-end. E é claro, eu não quero te decepcionar nisso, porque o meu dever é ver você voando, fechou? Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe muito bem exatamente o que faz um front-end developer, clica no vídeo que eu deixei por aqui, porque eu criei um conteúdo super curtinho e bem objetivo para explicar exatamente o que nós fazemos. E aí depois você volta aqui de novo para a gente dar os primeiros passos, beleza? Então, sem enrolação, a primeira coisa que vamos fazer é preparar o que nós chamamos de ambiente de desenvolvimento. Mas espera, que desgrama é ambiente de desenvolvimento? Ter um ambiente de desenvolvimento preparado no nosso computador é instalar todos os recursos necessários para começar a programar. Fazendo uma analogia com cozinhar, por exemplo, você não começa a cozinhar sem utensílios, sem panela, sem ingredientes, correto? No computador, você não começa a programar sem ter esses recursos que vão te permitir fazer o seu software. Então a gente tem que instalar os programas necessários para que a gente possa começar a criar os programas. Depois que você preparar o ambiente no seu PC, eu vou falar um pouco sobre o que é HTML e CSS e aí a gente vai colocar a mão na massa, fechou? Eu vou te ajudar em tudo isso, me acompanhe aqui passo a passo. Agora você vai me ver em uma outra câmera e a gente vai direto para a tela do meu computador. Bora! E nós já estamos aqui na frente do meu computador. Criei uma pequena lista de tarefas aqui para a gente saber, para a gente seguir para onde a gente está indo. E eu quero que você saia desse vídeo entendendo o que é HTML, o que é CSS, o que é Visual Studio Code, todas essas paradas. Então bora para cima, sem mais enrolações. A minha ideia aqui não é ser super profundo em cada tema. Então, nossa, muito profundo em HTML, muito profundo em CSS, todos os recursos do Visual Studio Code. Eu não vou falar sobre coisas tão profundas porque a intenção é ser uma aula curta, tá? Então vamos já direto ao ponto. Primeira coisa que a gente vai fazer é aqui preparar o ambiente. Como é que a gente faz para preparar o ambiente? Vou abrir aqui uma aba do Google. Vou digitar aqui no Google Visual Studio Code. Dê Enter aqui. Nesse primeiro link do Google você vai clicar e vai clicar aqui ó, em Download. Para mim é Mac, se você for o Windows vai aparecer o Windows e assim por diante. Você vai clicar, não tem segredo, é uma ferramenta super da hora da gente usar aqui enquanto a gente programa, tá? Você vai baixar na sua máquina, vai clicar 2 vezes nela, Next, 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 até o fim, não tem segredo. Eu não vou instalar aqui porque ela já está instalada no meu computador, mas é muito tranquilo, só que se você tiver alguma dúvida, põe nos comentários que eu vou te ajudar. Outro detalhe é que eu estou usando um teclado mecânico que faz bastante barulho. Eu vou observar no final desse vídeo se está incomodando no áudio. Se tiver muito alto, peço que você também coloque nos comentários e eu posso mudar o teclado aí no próximo vídeo, tá bom? Não vou instalar porque já está instalado, você vai lá, depois que tiver instaladinho, você já vai ter aqui preparado o ambiente no seu computador. E sim, até aqui, neste momento, é só isso que é para preparar o ambiente. Tem outras coisas que você vai desenvolvendo durante a sua carreira como desenvolvedor e desenvolvedora, que vai precisar instalar outros programas, mas neste momento é isso que a gente vai instalar apenas, tá? Já está instalado, beleza, maravilha. Depois que você tiver instalado o Visual Studio Code, ele vai abrir para você automaticamente, provavelmente. Se não abrir, é só você procurar aí nos seus aplicativos do computador e abrir. Né? Mas ele deve abrir automaticamente e quando ele abrir, ele vai abrir uma tela parecida com essa aqui, ó. Tá? Eu já vou fechar aqui esse Welcome, certo? E você tem que estar nessa mesma página que eu aqui. Clica nessas duas folhinhas aqui para você ter esse controle, né? Ter esse painelzinho aqui do lado. E aí para você provavelmente vai estar em português. Vai estar escrito aqui abrir pasta e clonar repositório. Eu não vou explicar o que é esse clone, só vamos falar desse botãozinho por enquanto. Tem outros botões aqui. Vou fazer um vídeo mais profundo sobre Visual Studio Code. Né? Se você acha que esse vídeo deve ser o próximo vídeo, né? Coloca nos comentários, Breno, faz um vídeo aí profundo, como é que funciona o Visual Studio Code, mostra todos os recursos, que aí a gente faz um vídeo super completo, tá? Mas nesse momento eu vou falar só desse Open Folder
dessas ferramentas dessas principais aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar para vocês o que é, tem até uma tarefa aqui de explicar, entender o Visual Studio Code, mas eu vou explicar enquanto a gente põe a mão na massa, tá? Então, a princípio, você tem que criar uma pasta na sua área de trabalho. Eu vou clicar aqui com o botão direito na minha área de trabalho e clicar em nova pasta e vou dar um nome para essa pasta. Qual que vai ser o nome? Vai ser meu primeiro projeto. Escreve igual eu escrevi, tá? Com tracinho, não coloca cedilha, não coloca acento. Esse tipo de coisa é uma má prática quando a gente está falando de programação, de criação de software. A melhor coisa que você faz é sempre usar traço no lugar de espaço e não usar acentuação. Já criei minha pasta, é uma pasta vazia, certo? O que nós vamos fazer agora? Volta para o Visual Studio Code, clica em Open Folder ou abrir pasta e vai na sua área de trabalho. Aqui no Mac a gente chama de mesa. Meu primeiro projeto, abrir. Acabei de abrir aqui a pasta do meu primeiro projeto no Visual Studio Code. O que eu vou fazer nessa pastinha aqui? A gente vai clicar nesse botãozinho com mais aqui, tá vendo? Ele está indicando que eu vou criar um arquivo, um novo arquivo. Meu primeiro projeto, um novo arquivo. Como é que vai chamar esse arquivo, Breno? A gente vai começar a falar agora de HTML. É o primeiro contato que todo programador front-end tem com um arquivo de programação. Quando a gente fala de programação front-end para web, você sempre vai trabalhar com HTML. Então, como é que a gente cria um arquivo HTML? A gente dá um nome para ele, a gente vai chamar de index. Tem que colocar sempre .html. Todo arquivo HTML termina com .html. Se tiver um A aqui, pronto, já não é mais HTML, não vai funcionar direito, tá? Sempre .html. Digitei esse nome aqui, só clicar fora desse arquivo ele já vai criar automaticamente. Você vai ver que vai aparecer aqui para mim, ó. Aí, ó, tá vendo? Apareceu aqui para mim um arquivo index.html dentro da minha pasta. Maravilha, aqui você tem um editor de código. Aí agora sim a gente vai começar a falar sobre Visual Studio Code, entender ele. O que é o famigerado, o conhecido maravilhoso Visual Studio Code? É uma ferramenta muito top que a gente usa, amplamente usado por praticamente, acho que a maioria, não vou falar todos, né? Mas a maioria dos desenvolvedores front-ends. É um editor de código. Quando você vai criar um texto, por exemplo, você vai fazer uma redação usando o computador, você não vai usar um bloco de notas, uma ferramenta muito simples. Você vai usar um Word, né? Você vai usar um Docs, Word que eu falo da Microsoft, né? O Microsoft Office. E quando a gente vai programar, a gente pode programar com bloco de notas. No caso do HTML, a gente poderia usar um bloco de notas. Eu poderia abrir um bloco de notas aqui e começar a programar. Mas o bloco de notas não me dá recursos interessantes como o Visual Studio Code me dá, tá? Então eu poderia, novamente, criar aqui uma nova nota e começar a programar nessa nota aqui, tranquilamente. Só que é muito mais legal usar o Visual Studio Code, então eu quero que você já comece top, que você já comece usando uma ferramenta super legal, tá bom? Vamos começar aqui a entender, então, o que é o HTML e no processo que eu for explicando HTML e CSS, você vai entender cada vez mais os recursos e os benefícios de usar o Visual Studio Code, tá? Como é que funciona o HTML? O HTML é uma linguagem de marcação. O que é uma linguagem de marcação? Ela é diferente da linguagem de programação. Ela não toma decisões, né, programaticamente. Você não vai falar assim, se isso acontecer, faça isso. Se não acontecer, faça aquilo outro. Você não vai programar com HTML. Você vai marcar. Eu sei que é abstrato no começo, mas a gente vai entender nesse vídeo e se não ficar tão claro, você põe nos comentários, eu vou te responder no comentário, se for necessário eu vou fazer outro vídeo para explicar melhor ainda e eu não tô nem aí, a minha ideia aqui é que você avance, que você entenda tudo que você precisa para você começar a ser um programador ou uma programadora front-end, beleza? Mas como é que eu vou começar a explicar isso para vocês? Vai ser bem legal. Eu vou abrir aqui uma nova aba do navegador e vou abrir aqui o Globo Sport. Globo Sport, g.globo. Vamos pegar um artigo aqui no portal. Vou pegar, cadê? Aqui, ó, esse aqui, certo? Eu quero fazer no nosso, a gente vai criar juntos aqui, tá? Uma página parecida com essa página aqui, ó, com um título e uma descrição, certo? Isso para vocês começarem a entender HTML.
E a gente começa a falar já de sites, de sistemas, tá? Porque quando a gente entra aqui, por exemplo, no Facebook, no YouTube, em qualquer outra ferramenta, por exemplo, Google Tradutor, Google Drive, qualquer ferramenta que você usa no navegador, você está falando de sistemas complexos e você está começando a criar o seu primeiro sistema. Então, bora! A gente vai aqui, ó, pegar esse carinha aqui, copiar e colar aqui no nosso Visual Studio Code. Vou dar um Ctrl S, tá? Que é salvar. Você poderia vir aqui em arquivo, no meu caso tá fácil. Você vai clicar em arquivo, salvar, né? E pronto, seria a mesma coisa. Mas o Ctrl S é mais fácil, né? Um atalho. Já dei o meu Ctrl S, salvei o meu arquivozinho aqui. Vou tirar um pouquinho do zoom. Espero que não fique pequeno para você. Se você estiver assistindo essa aula no celular, eu peço encarecidamente que você assista, sem problemas nenhum. Mas quando você tiver a oportunidade, a primeira, você senta no computador, no seu notebook, no seu PC de mesa, seja lá o que for, e você comece a fazer novamente essa aula no computador para você seguir passo a passo e você deixar de enrolação. Você tem que começar. Pode ficar só olhando o vídeo e, nossa, eu tô vendo, mas não tô fazendo nada. Você tem que começar a fazer, não adianta só olhar, beleza? Porque se você só olhar, você não aprende. Acabei de colar aqui, ó, Thiago Paulino desobafa após ter o ouro retirado. Né? Levei um golpe muito forte. Tá aqui, tem 2 textos. E beleza, Breno, nossa, como é que a gente vai fazer para transformar esse arquivozinho index.html com esses 2 textos aleatórios nessa página super legal do Globo Esporte aqui? Nesse título bonitão, grandão e nessa descrição, né? Você vai entender. Eu não vou fazer esse verde aqui, essa barra aqui em cima, né? Eu não vou colocar essa foto para não levar muito tempo na aula. A gente poderia fazer, a gente vai fazer coisas assim também, mas não, né, nesse momento. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir esse index aqui no navegador. Né? Como assim? Novamente, a gente criou aqui um arquivo index.html. Esse HTML ele roda na web, certo? Como é que a gente faz para rodar na web? Só usar o navegador. Se você tem o Google Chrome aí, ou Safari, ou Microsoft Edge, qualquer navegador, você consegue abrir o index.html. Vou clicar nesse arquivo e vou arrastar ele para cá, ó, no navegador. Ele vai funcionar dessa forma também, ou você pode simplesmente clicar 2 vezes. Vai funcionar também. E aqui, ó, olha que interessante, ele já abriu o texto para mim aqui, ó. Só que, meu, tá bem diferente, né, do que a gente pretende fazer aqui no Globo, igual tá no Globo Esporte. Tá bem diferente. Então, vamos começar, né, a aperfeiçoar esse texto e entender agora o que é o HTML e como é que funciona. Quando a gente está trabalhando com HTML, a gente nunca pode pegar um texto e jogar aleatoriamente assim. O HTML, como eu falei, ele é uma linguagem de marcação e ele tem regras, ele tem a forma de trabalhar e você tem que respeitar essa maneira de trabalhar. Como é que funciona? Quando eu falo uma linguagem de marcação, é porque ela vai ter tags, a gente chama de tags em HTML, que vai fazer a marcação de cada parte da estrutura do código. Então, o que seriam essas tags? Vou dar o primeiro exemplo delas, que é a primeira tag que você precisa aprender. A tag HTML, certo? O que é a tag HTML? É o seguinte, vamos abrir ela aqui, ó, HTML e fecha. E você já viu, acabou de ver uma mágica acontecendo aqui, o Visual Studio Code. Eu escrevi só essa parte aqui e ele foi e fez essa outra parte para mim. Isso aqui é um recurso do Visual Studio Code, eu já vou te explicar. Mas primeiro vamos focar aqui, o que é HTML? O que é essa tag? Essa primeira tag. Tudo dentro da web tem que estar dentro desse cara aqui. Não pode ficar fora. Eu não posso pegar um texto e jogar aleatoriamente aqui, por fora e beleza. Porque isso até funciona, você vê que funcionou. Tem um texto aqui na minha tela. Mas vai acarretar problemas, tá? E problemas quando tiver isso, quando isso estiver funcionando para outras pessoas poderem ver, pode trazer problemas tanto para a visualização delas quanto para o Google. Por exemplo, quando você vai pesquisar alguma coisa, você vai procurar lá sobre uma receita lá de bolo que você quer fazer. E se a pessoa que fez aquela receita não criou um site adequado com HTML da forma adequada, pode ser que esse site, por exemplo, não apareça para ela no Google, entendeu? Então por isso tem que respeitar as regras. Tudo que você faz tem que ficar dentro dessa tag HTML, absolutamente tudo dentro da web, tá? Vamos pegar esse texto aqui então e jogar ele aqui para dentro, ó. E a gente está falando da nossa primeira tag HTML. A gente está começando a usar a linguagem de marcação HTML. Né? Olha que interessante. Vamos dar um Ctrl S aqui novamente e vamos atualizar aqui. Estou atualizando. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque
De fato, isso aqui não vai atribuir nenhum tipo de alteração visual, mas é uma alteração importante, tá? Tem que estar. Então nós temos aqui nossa primeira tag HTML, e você já entendeu que tem as tags, e aí eu quero falar do recurso que você viu do Visual Studio Code. O que ele fez? Eu só escrevi aqui, ó, HTML e dei tab, ele já completou para mim tudo aqui. Ou se eu digitar HTML e clicar aqui, ó, ele já completa também. Isso aqui é um recurso do Visual Studio Code. Como eu falei, eu posso pegar aqui um arquivo novo, criar uma nova nota, e digitar aqui, ó, abre HTML, fecha, só que ele não completou para mim. Eu vou ter que digitar aqui, ó, HTML, e eu mesmo fechar, dar um Enter aqui, para eu ficar igual aquela estrutura ali. É muito mais fácil ter uma ferramenta que faz isso para mim automaticamente. Então você começa a observar como o Visual Studio Code é poderoso. E fora que ele é todo bonitão, você vê que ele tem esse azulzinho aqui, ele é todo darkness, né? Tem esse tema escurão, e ele tem um íconezinho, tem toda uma estrutura, ele é apropriado, ele é decente, ele é bonitão e foca em usar ele, tá? Ele que vai te ajudar bastante no seu aprendizado e depois quando você já estiver trabalhando na área. Só para concluir esse assunto, sempre tem que estar dentro do HTML as coisas, né? Por mais que esteja a mesma coisa, é igual ao seu carro. Pega seu carro, não troca o óleo dele não para você ver, ele vai continuar funcionando. No começo não vai fazer barulho, vai estar tudo normal. Mas fica andando com ele com o mesmo óleo durante muitos quilômetros, não troca para você ver. Então tem que seguir as regras, tá bom? Colocamos dentro do HTML aqui. Agora a gente vai começar a ver mudanças. Breno, você falou que tem várias tags HTML, então fala mais umas aí pra gente, né? Vamos falar de mais uma tag. Qual que vai ser a tag? A tag chama H1. Vou dar um tab aqui. Uma coisa importante que você precisa entender. Quando a gente está trabalhando com programação, tem uma coisa que chama indentação. O que é indentação? Indentação é diferente disso aqui, ó. Isso aqui é um código não indentado, tá? O que é não indentado? Tá tudo encolado aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o nosso limite, né? Aqui é onde a gente tá encostado aqui nessa parte e você vê que não tem nenhum espaço em nada. Isso é um código não indentado, isso é diferente de um código indentado. Aí vamos indentar esse código. Quando a gente está falando de HTML, você vê como fica estranho a visualização? Olha como... Nossa, tá tudo bagunçado aqui, né? Tipo, o texto tá no mesmo nível dessa tag H1, tá no mesmo nível desse HTML. Vamos começar a organizar o código, né? Indentar é nada mais que organizar. Então, como é que funciona? Eu pego todo esse código aqui, tá? E aperto a tecla Tab. Quando eu aperto a tecla Tab, ela vai dar uma afastada para mim. Olha que legal. Agora eu já tenho uma noção melhor. Eu sei que o HTML é o primeiro nível do meu código, sempre tem que ter. Ele tem que abranger todo mundo, tudo tem que estar dentro do HTML. Então, tudo que tiver dentro dele fica um pouco para frente. Igual quando eu fiz aqui, ó. Por exemplo, olha aqui que legal. Aqui tá indentado, a gente pode falar. Eu criei uma tarefa chamada mão na massa, mas dentro da tarefa mão na massa tem aqui, ó, o que é HTML e o que é CSS. Por quê? Porque enquanto a gente põe a mão na massa, eu vou falar para você de HTML e CSS. Então, ao invés de eu criar tarefas separadas como eu coloquei aqui, que são tarefas distintas, eu pus elas associadas a essa tarefa mãe, né? E aqui foi a mesma coisa. Aqui a gente tem que afastar aquilo que é filho, tá? Então, eu coloquei uma outra tag aqui. Agora você já entendeu o que é indentação. Eu coloquei uma outra tag aqui, H1. O que é H1? H1 no HTML é a referência para título. É uma tag para títulos. Então, se a gente olhar aqui no nosso Globo Esporte, o que é um título aqui dentro do que a gente quer fazer? É esse cara aqui, ó, Thiago Paulino desabafa após ter o ouro retirado. Então, como é que a gente vai fazer? Pega esse texto aqui, vamos clicar com o botão direito, vai ter a tecla recortar para você, aqui para mim é cut, e eu vou dar um Ctrl V. Eu já vou indentar aqui, tá vendo? Eu poderia colar aqui, ó, mas o VS Code já até indenta para mim, tá? Ele automatiza tudo, você vai ver que muitas coisas você não vai precisar de ficar se preocupando, né? Inclusive tem teclas de atalho que já identa tudo que não tiver identado, isso tudo você vai aprender depois. Mas eu vou vir aqui, colo aqui dentro do meu H1 e afasto, porque o H1 é uma tag de título. E isso aqui é o nosso título, certo? Agora você vai ver uma diferença visual. Olha só, vou dar o Ctrl S, que é o salvar arquivo. Vou vir aqui na página index. Sempre, eu não falei isso, eu acho, mas sempre que você fizer uma alteração no código, você tem que tocar nesse botãozinho aqui, ó, tá? Todo navegador vai ter um botão similar a esse.
e você toca, porque ele vai atualizar a página. Ou você aperta a tecla F5 do teu teclado que faz a mesma coisa. Então vamos atualizar aqui. Agora você começa a ver a mágica acontecendo. O HTML estruturando, né? Ele vai marcando. Agora a gente pegou o HTML com a linguagem de marcação dele e falou, olha, eu quero marcar que esse trecho é um título. E eu fiz isso usando a tag H1. E você já sabe duas tags, HTML e a tag H1. A tag HTML que é sempre a mãe e a tag H1 que é a tag de título. Olha que interessante. Já temos aqui algo um pouco mais parecido com isso. Está um pouco longe, né, de ser exatamente isso, mas já ficou um pouco mais parecido. Agora a gente tem que colocar uma tag para esse cara aqui também. A gente não pode deixar um texto solto aqui largado, né? Vamos colocar uma tag para ele também, pô, por que ele vai ficar sozinho? Então vamos dar um Enter aqui, e tem uma outra tag que é P, a tag P. Vou dar o Tab aqui, que ele vai completar para mim. Se eu não estivesse usando o Visual Studio Code, eu teria que digitar aqui, ó, P, olha que chato. P, abre e fecha, P. Né? Vou dar um zoom aqui. Ampliar, ampliar, ampliar. Chato, né? Eu tenho que digitar dessa forma. Mas o Visual Studio Code já faz o seguinte para mim, ó. P, Tab, já autocompletou, maravilhoso. Dou Enter aqui, já tenho um novo bloco aqui para colocar mais texto dentro. O que é essa tag P? É a tag de parágrafo, tá? É parágrafo em inglês. É a primeira letra, né? A gente pode pegar aqui esse texto que é um parágrafo dentro do Globo Esporte e mandar lá para dentro. Então eu vou copiar todo esse texto aqui, novamente vou recortar, opa, faltou o A aqui, recorta e cola, Ctrl V aqui dentro. E já temos uma coisa mais interessante aqui. Agora a gente vai lá na nossa página e vai atualizar. Atualizamos, não trouxe uma mudança efetivamente, mas a gente já está deixando o nosso código mais adequado, né? A gente chama de semântico, tá? Quando a gente fala que a gente está organizando o nosso código, colocando o que é título dentro do H1, o que é um parágrafo dentro da tag de parágrafo, e aí tem outras tags que definem menu, por exemplo. E se você pode fazer um menu sem a tag de menu, né? Eu não vou entrar no mérito dele, mas se você fizer um menu sem a tag de menu, você está sendo um pouco desorganizado. E quando você usa as tags HTML corretas para as coisas corretas, você está sendo semântico, está criando um código semântico. Isso é muito importante na web, tá? Por vários fatores. Inclusive por acessibilidade. Quando você cria um site, você tem que fazer um site para que as pessoas que são deficientes visuais, por exemplo, possam ver, possam entender quando ela estiver navegando, o software vai conversando com ela, explicando o que está acontecendo. E essa semântica é importante para aquele programa. Então, aqui a gente tem já um código semântico. Apesar de não ter muitas alterações, eu coloquei a tag P, não mudou nada. Mas já, novamente, você está trocando o óleo do motor do seu carro. Você não está andando com o seu carro negligenciando a manutenção dele, né? E tá aqui, vamos atualizar novamente, está tudo certinho. Já está um pouco mais parecido com essa headline aqui, mas não está idêntico ainda. Mas a gente vai se aproximar. Como é que a gente vai fazer agora? Tá vendo que a gente já tem a estrutura, você já entendeu o que é o HTML. Eu vou voltar até aqui nas nossas tarefas. Eu fico olhando para essa outra tela aqui, onde está a minha câmera, né? E tem aqui algumas outras coisas nessa outra tela, por isso que eu olho para cá e trago para cá o que eu preciso, tá? Vou vir aqui, vou fechar isso aqui que a gente não está usando mais. Aliás, vou deixar aberto porque eu quero mostrar o CSS também, como é que funciona. Mas a gente já vai clicar aqui, a gente entendeu o que é o Visual Studio Code, que você entendeu que o Visual Studio Code é uma ferramenta que super te auxilia no desenvolvimento, e a gente já entendeu a mão na massa aqui também do HTML. Falta ainda o CSS antes da gente concluir essa tarefa. HTML é a estrutura, é toda a parte, né? Se a gente fosse pensar numa construção de um prédio, é como se fosse lá os pilares do prédio, toda a parte do alicerce, né? Quando você coloca o alicerce, coloca aquelas vigas de concreto enormes lá, o que dá sustentação para o prédio, é isso que é o HTML dentro de uma página web. E a gente não vai se aprofundar muito mais do que isso. Tem muitas outras tags, tá? Tem algumas tags que são meio que obrigatórias, que iriam aqui em cima, né? Tem várias tags, mas eu não vou falar disso agora. Vou fazer vídeos mais específicos e você dá uma olhada no meu canal, se já não saiu vídeos falando especificamente cada linha de um HTML completo. Vai ter vários vídeos, dá uma procurada no canal aqui. Mas nesse vídeo a intenção é ser simples e direto, tá? Então a gente já tem uma estrutura super simples aqui do que é o HTML. Legal. Agora a gente vai começar a falar do CSS. Por que o nosso
nossa página não está ainda tão parecida com essa? Simplesmente porque a gente ainda tem que estilizar, personalizar. A gente colocou as informações dentro do index, mas a gente não trabalhou essas informações para que ela ficasse com uma aparência diferente. A gente só jogou, né? Então, voltando na analogia do prédio, é como se a gente tivesse entregado um prédio, toda a estrutura, perfeito, o prédio já está completamente construído, só que ele ainda não tem uma fachada, ele não está pintado, ele não está com nada, né? É um prédio seco, assim. E ele precisa de toda, né? Imagina, você pega um prédio com cor de cimento lá, sem pintura, sem acabamento, não faz sentido. Você não compraria um apartamento assim. E o CSS ele vai entrar com toda a massa corrida, como toda a lata de tinta, todos os recursos, os vidros, as sacadas, tudo que vem para deixar o prédio refinado, bonitão para entregar os apartamentos. O CSS faz a personalização do site, então a gente vai começar a entender ele. Como é que a gente faz CSS? Tem uma outra tag que a gente precisa usar aqui, que também é uma tag HTML, que chama Style, certo? Vou dar um Enter aqui e o Visual Studio Code vai completar para mim. Abri a tag Style. O que é essa tag Style? É a tag onde a gente consegue colocar os nossos atributos CSS. O que são esses atributos CSS? Assim como no HTML temos tags para especificar cada item dentro de uma estrutura de um site, a gente tem também no CSS atributos que vão dizer formas que aqueles elementos do HTML devem assumir. Então, por exemplo, eu quero mudar uma cor aqui, tem um atributo que chama color, que é em inglês, né? Em português ficaria cor. Se eu quero mudar o tamanho da fonte, tem um atributo que chama font size, que é nada mais, nada menos do que o tamanho da fonte, né? Uma tradução aí para o português. Se eu quero mudar a família da fonte, quero usar uma outra fonte, não quero usar essa fonte aqui com essas pontinhas serifadas aqui, quero usar uma fonte mais arredondada. Então eu uso a font family, são atributos CSS, igual tem no HTML. E como é que a gente faz para usar esses atributos? Vamos lá. A gente vem aqui, dentro dessa style, identando, como eu já expliquei para vocês. Você vai pegar, por exemplo, aqui, ó, H1. A gente tem que referenciar, porque não adianta eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu acabei de falar de color, né? Eu vou colocar color aqui, color white, por exemplo. Não, vamos pôr um vermelho aqui, né, que dá pra ver. Não, quem é? O Visual Studio Code dá até erro aqui, ó. Ele começa a falar que tá tudo errado isso aqui. Tá vendo? E outro recurso legal do Visual Studio Code. Imagina você procurar, imagina você ter esse código aqui, ó. Você que tá começando, dando os seus primeiros passos, você tem esse código aqui, por exemplo. Né? Deixa eu dar um zoom aqui novamente, eu acho que é assim. Ó. Aí você está tentando deixar o texto vermelho e você não entende por que não está funcionando, você não tem nenhum erro apontando aqui para você. Aí você vai falar, eu não sei o que está acontecendo. Você vai ficar até amanhã procurando. Olha a diferença de usar um bloco de notas para você usar um Visual Studio Code. É muito melhor, né? Então, eu dei um outro zoom aqui que eu acho que estava muito pequeno. Se tiver pequeno, novamente, coloque em comentários construtivos aqui. Tudo que eu ver que é de melhoria para vocês entenderem cada vez melhor e mais rápido eu vou fazer, tá? Então, novamente, voltando aqui, a gente tem um erro. Por que a gente tem um erro? Porque a gente não está falando o que a gente quer dar cor, né? Você não vai dar cor em tudo, você não vai pintar a página de vermelho. Você quer pintar o título, por exemplo. Então, a gente tem que chamar o título. Vamos apagar esse código aqui. Qual que é a tag HTML do título? H1. Vamos chamar aqui H1, então, style. Eu quero chamar o H1 aí para dar um estilo para ele. Chamei o H1. Dou um tab aqui, aliás, dou um espaço só, não precisa dar tab, dá um espaço aqui para dar uma afastada, e você vai abrir aqui o colchete. Abre o colchete e fecha. O Visual Studio Code, quando você abrir, ele já fecha para você. Aí você dá Enter e você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Legal? Agora que a gente já tem aqui o nosso H1 e abre e fecha o colchete, a gente vai fazer o color que a gente estava fazendo. Então, color, dou Enter e vou escrever red. Vamos dar um Ctrl S aqui, né, salvar. Vamos voltar aqui para o nosso index e atualizar. Olha, agora funcionou. Olha que legal. Pintamos aqui o nosso título de vermelho. E aqui você entende o que é o CSS. E eu vou até dar um tique aqui, porque você já entendeu do que a gente está falando. Não vou completar ainda a mão na massa, porque a gente tem ainda coisas para fazer. Mas aqui você já consegue entender o que é o CSS. E agora a gente vai continuar aqui para ter o nosso resultado final, que é ter uma página parecida com o do Globo Esporte, né?
Então, como é que a gente vai fazer? Vamos apagar aqui essa tag, porque não tem nada a ver, a gente não quer uma tag vermelha, não quer um título vermelho. E a gente vai mudar a fonte, porque a fonte está aqui, tá com essa fonte diferente, com essa, agora ficou vermelho. Apagamos a tag de color, red, e vamos começar a colocar uma fonte mais parecida com a da Global. Qual que é a fonte? Vamos escrever fonte, traço family, dá um tab. Vamos escrever Arial. É a fonte comum zona que todo mundo tem, e se não for a mesma, é muito parecido com a que a Global está usando. Vamos atualizar aqui a nossa página, e aqui a gente já tem a mudança. Tiramos o vermelho e colocamos uma fonte mais parecida. Se você ver, ó, tá bem parecidinho já o título, né? E aí agora a gente precisa personalizar também essa descrição, para ficar mais parecida com o que está aqui. Vamos continuar. Como é que a gente faz para atribuir um estilo, igual eu falei aqui? A gente vem aqui e chama a tag que a gente quer personalizar. Então eu quero personalizar o P aqui, por exemplo, que é de parágrafo. Vou selecionar aqui, vou abrir e fechar colchete. Legal, já temos aqui apontando o que a gente quer personalizar. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, fonte, family, Arial. Vou colar a mesma coisa aqui. Vou atualizar aqui a nossa página. E já temos uma fonte diferente para nossa descrição também. Estamos avançando. Tem muitas coisas que dá para você fazer. Por exemplo, uma coisa que a gente, programador, não gosta de fazer é repetir código. Então, você vê que a gente tem aqui, ó, 2 vezes fonte family, né? Isso não é legal. Por que isso não é legal? Porque, concorda que daria para falar que tanto H1 quanto P é fonte family Arial? Imagina se tivesse mais um monte de elemento e eu tivesse que ficar falando toda hora. Então tem coisas que você pode fazer para reduzir isso. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, depois do H1, dou um vírgula, escrevo a tecla P aqui, posso apagar esse trecho de código porque eu estou fazendo a mesma coisa. Aqui eu só estou falando que é H1 e P, ou seja, as 2 tags vão receber esse estilo. E eu posso apagar esse agora. Vou dar um Ctrl S e você vai ver que tudo vai continuar a mesma coisa. Vamos abrir aqui de novo que eu fechei. Aqui, ó, continua com a fonte correta, tanto no título quanto na descrição. E a gente economizou linhas de código, isso é muito importante. A gente usou uma linha para atribuir para 2 lugares diferentes. Ótimo, você aprendeu mais um conceito, reaproveitamento, tá? Programação, tanto quando você estiver no JavaScript programando, quanto no HTML e CSS fazendo marcação, é importante reaproveitar código e não ficar repetindo, tá? Agora a gente já tem uma coisa mais parecida, eu quero diminuir o tamanho da descrição. Nesse caso, não posso vir aqui e colocar um código aqui, porque senão ele vai reduzir o tamanho de tudo, entende? Eu vou até fazer aqui para você ver. Aqui, ó, font size, vou colocar aqui 14 pixels. Pixels, px, é uma unidade, igual quando você está falando de unidade de medida, tem lá centímetros, polegadas, metros, tem várias unidades que você usa no seu dia a dia. Quando a gente está se tratando aqui no computador, também tem suas unidades de medidas. E aqui, pixel é uma delas. Quando a gente fala de 14 pixels, aqui a gente quer uma coisa pequenininha. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou atualizar aqui meu navegador e você vai ver que tudo diminuiu de tamanho. E não é isso que a gente queria, não é mesmo? Então a gente tem que tirar essa tag daqui, essa propriedade, né? No CSS é propriedade, não é tag. Dentro, né, do CSS, tag é isso aqui, ó. Quando a gente está falando disso aqui, são propriedades. E eu vou vir aqui e colocar P, novamente, abro e fecho colchetes, dou Enter e colo aqui dentro. Tá? Agora sim eu tenho que apontar novamente, né? Fazer uma outra referência para P, porque a font size não pode estar para o H1, tá? Agora a gente vai dar um Ctrl S para atualizar e para salvar aqui o arquivo e atualizar o nosso navegador, e agora você vê que ele focou só aqui. Só que eu ainda acho que a fonte não está tão parecida. Vamos diminuir um pouco mais. Vou colocar aqui, ó, 12 pixels. Vamos atualizar aqui novamente. Já reduziu, já está mais parecido. Olha que legal. E aí, vamos fazer mais algumas coisinhas. Vai. Eu ia estar finalizando por aqui, mas eu acho que você consegue avançar ainda um pouco mais nessa aula. Vamos pegar aqui e eu quero fazer o quê? Colocar uma cor um pouco menos escura na fonte da descrição. Você pode ver que no Globo Esporte é tipo um cinza que eles estão usando, né? Vamos fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui no P novamente, vou escrever aqui, ó, color, e vou escrever gray, de cinza, tá? Escrevi aqui, dei um Ctrl S, atualizei, tá aqui, ó, uma cor já mais parecida com o que eles usaram aqui, né? Ótimo, maravilha. E para fechar com chave de ouro aqui, a gente vai dar uma encurtada, como se eu fizesse isso aqui, ó, para ficar mais parecido com isso aqui também.
né? Ó, eles meio que colocaram uma margem dos lados, né? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Vamos usar um código para isso. Qual vai ser esse código? O que a gente vai fazer, então? Vamos criar uma outra tag HTML aqui dentro do HTML, abrangendo aí o H1 e o parágrafo. Qual vai ser essa tag? Vai ser uma tag que a gente chama de div. Como é que se escreve? Assim, div. Dá um enter aqui, já apareceu. Dá 3 enters para abrir espaço para você pôr as coisas dentro. A gente vai vir aqui, seleciona tudo isso aqui dentro, clica com o botão direito, recorta, entra aqui dentro e dá um Ctrl V. Pronto. Nós estamos dentro de div agora. Div é uma tag muito conhecida, muito usada no HTML. Div não é bala de prata, você não vai usar sempre que você quiser agrupar coisas, tá? Tem outras tags HTMLs que novamente entram na questão da semântica. Você tem que sempre ver o que você vai usar. Eu quis usar essa tag aqui agora porque eu acho que faz sentido, para você já entender o que é uma div, é uma tag muito comum, muito importante. E beleza, agora a gente já tem uma tag div aqui, uma tag HTML div, e a gente vai referenciar essa tag no CSS. Novamente, venho aqui, dou um enter aqui, e a gente vai usar a propriedade width, que em português é a largura. Vamos escrever aqui width, dou um enter. O que eu vou fazer nessa largura? Definir um tamanho em pixel, igual a gente fez com a fonte aqui, ó. Quantos pixels eu vou querer? Eu vou dar um chute, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou querer uns 800 pixels, mais ou menos. Que aí eu estou imaginando que seja uma largura suficiente para a gente ter uma coisa bacana já. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui na minha página HTML, vou atualizar. Eu acho que eu exagerei muito aqui no tamanho. Vamos pegar um tamanho menor. Vamos colocar 600. Vou dar aí, ó, aqui já foi melhor. Atualizei, né? Apertei F5 aqui. Vamos colocar um tamanho um pouco menor ainda, vou colocar 450, vai. Atualizo. E aí a gente já tem uma coisa mais parecida. Eu vou colocar, acho que vou deixar 600 mesmo, acho que fica melhor. E pronto, a gente já tem algo mais parecido com este carinha aqui. E você acabou de fazer o teu primeiro código HTML. Você entendeu o que é o HTML, você entendeu o que é CSS, a gente vai até aqui ver na nossa lista de tarefas, né? E preencher aqui, que você já pôs a mão na massa, né? E você agora já fez o seu primeiro código como front-end. Isso aqui é muito importante mesmo. Dá para se aprofundar? É claro que dá. Mas você deu o seu primeiro passo. Quando você for fazer qualquer outra coisa, você já tem a base, você já tem um programa para você fazer o código, você já sabe como é que funcionam algumas coisas. E isso foi muito legal. E agora vão ter outros vídeos, dá uma olhada no canal. Provavelmente já vou ter publicado outros vídeos sobre HTML, sobre CSS e criando projetos mais complexos. Mas eu estou muito orgulhoso que você chegou até aqui. Eu acho que isso aqui vai fazer muita diferença para os seus próximos passos, tá bom? Por último, o que eu queria fazer é mostrar o código no bloco de notas. O que é mostrar o código no bloco de notas? É mostrar que aqui o nosso Visual Studio Code é maravilhoso, mas que daria para viver sem ele. O que eu quero dizer? Vamos pegar o nosso index aqui HTML e vamos abrir ele num bloco de notas. Vou pegar todo esse código aqui, dar um Ctrl C e vamos colar ele aqui, ó. Colei o código, tá? Deixa eu reduzir um pouquinho do tamanho, reduzir aqui assim. Reduzir um pouco do tamanho para você poder enxergar. Tá aqui, ó. É um editor normal, como eu falei, um bloco de notas do Windows. Vamos clicar em arquivo, salvar. Vou vir aqui na mesa. Nesse arquivo eu vou chamar de index.html. Só que eu não vou salvar dentro da pasta do meu primeiro projeto. Vou salvar dentro do desktop. Vamos salvar, usar HTML, substituir, porque eu já tinha criado aqui para testar. Vou clicar 2 vezes aqui. E pronto. Só muda que ele está sem o zoom aqui. Deixa eu dar um zoom para você ver que vai ficar a mesma coisa. E você percebe agora que nós conseguimos fazer código fora do Visual Studio Code. Mas é claro que é trabalhoso, não é tão legal quanto. Você vê que o Visual Studio Code dá muito recurso, fica formatadinho, bonitinho. Você consegue ver melhor o seu código. Então, via de regra, sempre use o Visual Studio Code, tá bom? E é isso, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo aqui deu um pouquinho de trabalho para fazer, apesar de ser simples. Mas eu acho que eu consegui trazer para você um pouco da visão
e eu vou trazer novos conteúdos, fica atento aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, clica no like, ativa o sininho para você sempre receber notificações, porque quanto mais conteúdo você absorver, mais rápido você vai evoluir e mais rápido você vai atingir os seus objetivos como um desenvolvedor ou desenvolvedora front-end. Fechou? Tamo junto e até a próxima!